Esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês um itinerário, né, de coleta entre pontos, tá? Que pode ser de saúde, containerizada, a própria coleta da avaliação, não importa. O que importa é que você deseja fazer um itinerário entre pontos, tá? Porque pode ser um plano qualquer. Muito bem. O sistema geral de coleta, ele depende de alguns procedimentos iniciais antes de iniciar isso, né, o itinerário. Então, o que nós temos que fazer, tá? Então, se você tem aqui um itinerário de coleta, o gel de coleta, e você deseja fazer da forma interativa, você tem que colocar o nome, ou seja, o código, né, o nome do itinerário. Então, vamos colocar aqui it. Tá? Muito bem. Se você vai fazer da forma interativa, você inicia exatamente por onde você realmente deseja. Então, vamos imaginar que o usuário deseja por aqui. Ó. Quando ele clica aqui, vamos até colocar uma cor um pouquinho mais assim, né? Vamos colocar aqui um e-mail, tá? E vamos colocar aqui o sem coleta um pouco mais largo, tá? A espessura. Muito bem. Então, quando você clica, ele está mostrando que é um improdutivo. Por que ele está fazendo isso, tá? Da forma interativa? Porque faltou algumas informações iniciais, como eu disse. Então, vamos excluir isso, tá? Vamos tirar isso daqui, tá? Quais são as informações iniciais, tá? Você deve vir aqui, tá? Onde nós temos aqui adiciona atributos obrigatórios, tá? No lei de contorno. Então, esse contorno que eu tenho aqui, que é uma área, você tem que simplesmente assinalar isso, tá? Assinalando, ainda você precisa colocar no atributo cerca qualquer informação, tá? Vamos lá. Então, você vem aqui no eixo logradouros, tá? Esse é um procedimento obrigatório, tá? Quando existe pontos, tá? Junto com o mapa de coleta, tá? Você vem aqui na cerca, vamos lá na cerca, tá? Aqui, ó, tá? E colocar uma informação qualquer, tipo gel, por exemplo, tá? Muito bem. Vamos novamente criar o itinerário. Venho aqui, um nome qualquer do itinerário e vamos clicar aqui, ó. Tá? Agora, ele não coloca mais em produtivo, coloca como produtivo. O que o sistema pediu? O sistema pediu que esse contorno, que poderia ser o contorno do município, ou uma área qualquer, no caso é o contorno de uma sub-área aqui de São Paulo, da Lapa. Tá? Diz que essa área toda que você tem aqui seria a minha área onde eu tenho o produtivo. Tá? Então, apenas para deixar o sistema com essa informação que existe um ponto como referência. Tá? Muito bem. Então eu tenho aqui, eu posso criar o itinerário de uma forma interativa. Ó, tá? É que eu não vou fazer aqui tudo. Tá? Aqui, tem mais uma rua, um toquinho de rua aqui. Ó, preciso passar por aqui. Ó, tá? Aqui. Tá? Então eu estou passando. Tá? Só para mostrar para vocês que você pode criar a forma interativa. Muito bem, vou jogar fora isso, que não interessa, tá? Porque eu não quero fazer da forma interativa, tá? Quero fazer da forma semiautomática. Muito bem. Então eu tenho aqui uma série de pontos em que eu desejo fazer um itinerário. Muito bem. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer um itinerário que inicie por aqui no semiautomático, tá? Então, existe aqui no semiautomático, tá, uma função em que você tem aqui, seleciona todos os segmentos que contêm pontos de coleta de lixo. Tá? Então, se eu fizer isso e der simplesmente OK, tá? O que o sistema precisa? O sistema exige que você faça o geocode reverso. Tá? Então, muito bem. Então, vamos lá fazer o geocode reverso. Então, você vem aqui no pontos, ó, igualzinho que eu fiz no GSVC. Tá? Muito bem. Então, a partir de agora, está agora relacionado os pontos com a malha viária, porque esses pontos são pontos de terceiros. Ou você criou automaticamente aqui, ou interativamente aqui. Então, o que acontece? Como o sistema vai saber que esse ponto irá fazer parte do itinerário? Tá? Então, essa informação de geocode reverso faz com que a informação esteja na malha viária também. Vamos verificar isso. Ó.
Vamos criar esse trecho, tá? Então eu tenho aqui, ó, algumas informações importantes, tá? Vou colocar aqui, ó, tá? Ó, ele está dizendo que ele tem as informações do ponto agora, tá? Vamos lá colocar um pouco mais claro. Vamos escolher o próprio ponto, tá? Então o ponto do usuário só tinha isso, incluir todas as informações e incluir uma série de informações da via no ponto, tá? Ou seja, o código do trecho, o ID do segmento, né? O que eu localizei, tá? Então esse é o ID do ponto. Vamos verificar se é o ID do ponto mesmo, ó, do trecho, tá? Porque o ID do ponto é esse aqui, ó. Esse é o ID do ponto. Mas qual é o ID? A identificação da via, tá? Vamos verificar aqui. Vamos lá. Apenas para mostrar para vocês isso, tá? Ó, tá vendo, ó? Então esse ID agora do trecho, ele está no ponto, tá? Muito bem. Agora o sistema sabe a que trecho pertence. Muito bem. Então vamos iniciar por aqui. Então quando eu faço isso e clico esse botão, ainda eu não iniciei por aqui. Apenas estou selecionando os trechos dos pontos, mas eu não estou iniciando por aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aonde ele iniciou? Vamos lá. Tá? Se procurar um, está jogado em algum canto aqui, ó. Vamos ver onde está esse 1. Aqui, ó, iniciou por aqui, porque ele joga de uma forma aleatória, tá? Então a seleção da via em relação do ponto, ele joga aqui, no primeiro trecho que ele selecionou, mas não é isso que eu quero. Então vamos jogar fora essa seleção, tá? Então qual é o truque, qual é a dica para você iniciar a partir de um ponto, tá? Então apenas você vem e seleciona o primeiro, tá? Seleciona o primeiro aqui e você tem o início do itinerário, tá? Você tem o início do itinerário. Muito bem. Agora quando eu selecionar aqui, tá? E der assim, o que o sistema vai fazer? Ó? Veja. Olha lá. Agora aquele número 1 que estava jogado aqui na seleção, ou seja, o sistema selecionou de uma forma aleatória, por quê? Porque você não escolheu o que é o início, aonde é o início do itinerário. Agora sim, quando escolher o primeiro, ele passa a ser o início do itinerário, tá? Muito bem. Então, eu tenho o que apenas? Eu tenho apenas uma seleção das vias onde estão esses pontos. Muito bem. Se eu fosse fazer um itinerário dessa forma, que está totalmente errada, ele vai mostrar essa sequência para você, ó, que tem em torno de linha reta 21 km. Então, provavelmente deve ter mais que 21 km. Tá? Mas eu não quero dessa forma errada. Eu quero uma forma mínima, uma forma de circuito. Tá? Então, agora que eu já selecionei todas as vias, eu tenho um outro botão que ele faz o seguinte, que ele ressequencia automaticamente todos os segmentos pela sequência. Tá? Ou esse daqui, tá? Ressequencia automaticamente todos os segmentos pela menor distância entre eles. Então, apenas isso de uma forma de circuito. Então, quando eu clico aqui, ele vai respeitar esse início aqui e vai procurar fazer um circuito horário ou anti-horário desses pontos ou dessas vias selecionadas. Então, ele já fez, ó, vamos lá. Então ele já fez, respeitando essa sequência inicial, ele fez um circuito aqui, tá? Vamos ver como ele fez agora. Vamos simular, ó. Então veja, antes estavam aquelas linhas cruzadas. Agora ele vai procurar fazer um itinerário entre esses pontos ou essas vias selecionadas, tá? Aqui, ó. Muito bem. Então caiu agora já para 11 km de linha reta, ou 12, 13, 14 quilômetros, tá? Vamos rodar o itinerário real agora a partir dessa nova sequência, tá? Então eu venho aqui, faço uma cerca eletrônica, tá? Para o caminhão não ficar fugindo muito no improdutivo, não importa o produtivo dessa área de pontos, tá? Imaginando que você pode ter várias áreas de ponto na cidade, né? São grupos, são setores de pontos, tá? Vamos rodar isso, tá? Muito bem. Agora,
esses 31 pontos, ou 31 trechos, tá? Ele vai fazer a rota entre os 31 trechos, tá? Veja, é só recapitulando enquanto ele processa. O mapa, ele não sabe que esses pontos estão relacionados às vias. Então eu tenho que fazer isso, tá? Que gera esse geocode reverso. Faço a sequência em formato circuito horário, tá? Ó, formato horário ele fez, tá? Formato horário, tá? E eu fiz uma escolha do início, tá? Então agora você pode escolher o início do itinerário, que antes não tinha essa opção, tá? Agora tem. É dessa forma. É só escolher o primeiro e quando o sistema escolher os demais trechos, ele respeita o primeiro selecionado. Agora aqui ele já está criando o itinerário, tá? Muito bem. Ele coloca um nome do itinerário geral, tá? Um nome qualquer, depois você pode trocar esses nomes, tá? E você tem que tomar cuidado com as opções de preferências aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu terminar de rodar isso, tá? Ele está aqui rodando, tá? Ele não está fazendo aqui um refresh na tela, mas ele está criando o itinerário por trás. Vamos aguardar esse procedimento de criar um itinerário automaticamente, tá? Muito bem. Então vamos lá, tá? Aqui em preferência, tá? Eu não escolhi assinar automaticamente via sem saída, tá? Porque não é o caso, tá? Muito bem. Então ele criou agora. Veja, em linha reta são 11 quilômetros, tá? Vamos ver real agora. Quantos quilômetros ele gerou, tá? Ele gerou 23 quilômetros, tá? Então foi muito mais que o dobro, tá? Muito mais que o dobro, tá? Muito bem. Vamos jogar fora agora esse itinerário e vamos procurar fazer agora o anti-horário, tá? Ó, ele fez isso aqui, ó. Tá? Ele fez todo esse procedimento, foi e voltou por aqui, tá? Como aqui tem muita mão direção, provavelmente ele tem que dar muitas voltinhas entre esses trechos aqui, tá? Muito bem. Veja, não é o menor caminho entre todos os pontos, é apenas no formato de circuito, tá? Então vamos jogar fora tudo isso, tá? Aqui já joguei, né, no caso, vou jogar até essa cerca aqui, a cerca eu posso deixar, tá? E vamos agora criar no formato, aqui no formato de circuito, tá? Ele sempre gera assim, quando você gera no formato horário, automaticamente ele entende que você deseja um anti-horário. Vamos lá. Muito bem. Olha lá. Agora, o horário seria aqui, ó. 1, 2, 3 que ele fez. Agora o anti-horário é ao contrário. Vamos verificar aqui, ó. Tá? Ó, de novo ele gerou 11 km em linha reta, tá? Vamos agora processar e verificar quantos quilômetros eu tenho no formato anti-horário, tá? A cerca já está criada, então apenas eu aperto o botão aqui de criar essa área toda pelo esse contorno cosmético e mando roteirizar de novo. Só que agora é o anti-horário, respeitando o início do itinerário, tá? Esse vídeo ele foi feito mais para mostrar a vocês que agora você tem a opção de escolher o início do itinerário, tá? Deixa ele terminar. O horário deu 23 km, tá? Vamos verificar agora o KM no circuito anti-horário. Lembrando, novamente, que ele não está fazendo o menor caminho entre todos os pontos, e sim apenas um circuito, ou seja, apenas uma área envolvente aqui, tá? Vamos esperar terminar. Olha lá, está gerando agora o itinerário. Olha lá, está fazendo aqui. Veja como tem muita mão de direção. Peguei essa área de propósito, né? E está aqui. Deixa eu terminar. Você tem a opção aqui de retornar para o primeiro, se você desejar, tá? Então ele foi até o final, mas ele não está retornando no primeiro porque eu não acionei essa opção, tá? Você pode optar por vias expressas, você pode otimizar retorno, tá? Se for rodar a segunda viagem em cima
e outros pontos você pode passar ela como produtiva ou improdutiva. Tudo depende do plano que você está fazendo. Você pode ter vários setores desses, tá? Muito bem, de pontos, né? Então vamos verificar quanto ficou, tá? Ó, ficou 22, ficou um pouco menor, é 1 quilômetro a menos, tá? No sentido anti-horário ficou 22 km, no sentido horário 23 km, tá? Muito bem. Só para finalizar, veja, quando você vai tirar um relatório, tá? Aqui eu vou tirar um relatório de itinerário, tá? Ele tira o relatório apenas da via. Os pontos não estão incluídos aqui. Quando é que você deseja colocar esses pontos? Apenas você adicionando aqui, ó, aqui, ó, seja inserir pontos de coleta no relatório. Você clica aqui, tá? E você também deve selecionar os pontos de interesse. Se você não selecionar os pontos, né? Quando você tirar o relatório, vamos colocar um relatório aqui, ó. Quando você tirar o relatório, o sistema vai dar uma mensagem, ó. Ele diz o seguinte, que você deseja um relatório com os pontos, porém você não fez a seleção dos mesmos, tá? Você tem que fazer a seleção dos mesmos, tá? Ó, então vamos lá. O que seria a seleção dos mesmos? Se você fizer uma parte dessa seleção, vai sair só uma parte. No caso, eu quero todos esses pontos no relatório, tá? Então, muito bem, é simplesmente você vem aqui e faz a seleção desses pontos, ó. Ó. Eu estou selecionando esses pontos. Olha lá. Tá? Olha lá. Estou selecionando todos os pontos. Muito bem. Então, o fato de eu ter aqui na seleção, vamos aqui, ó, os pontos selecionados, ele vai sair no relatório. Se você tem várias viagens, você é obrigado a colocar aqui o nome da viagem. No caso, seria o nome da minha viagem, S geral. Então, se você tem viagem 1, viagem 2, viagem 3, ou seja, o itinerário, você deve colocar o mesmo nome do itinerário na seleção, tá? No caso, eu não preciso fazer isso porque apenas é uma seleção, tá? Então, o próprio sistema entende que quando tem tudo na selection, apenas uma viagem. Então, vamos lá tirar o relatório agora, tá? De novo. Ó, agora eu tenho aqui, tá? Vamos lá. Tá? Os pontos de parada. Muito bem. Tá? Vamos lá. Veja que tem mais uma coisa interessante, tá? Isso é importante vocês entenderem. Tá? Eu vou esconder aqui as vias, tá? O campo ordem dos pontos é onde eu contém a sequência desses pontos, tá? Então vamos lá no campo ordem, tá? O campo ordem fica por aqui, ó. Vamos lá. Vamos localizar o campo ordem. Onde está esse campo ordem? Contato, telefone, aqui, ó, campo ordem, ó. Como ele está vazio, eu não tenho a sequência dos pontos ainda, tá? Então, quando você tira no relatório, você deseja esses pontos, eu não tenho a sequência ainda, ó. Olha lá, ó, não tenho a sequência. Por que que não tem a sequência? Fiz de propósito. Porque aqui em preferência também tem ordenar e renumerar pontos de coleta. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque se você tem, por exemplo, esses pontos de terceiros e ele já tem uma ordem que você não deseja alterar, então eu não posso alterar uma coisa que você não deseja alterar. Então, essa ordem, um atributo ordem, você vai ter a ordem desejada pelo cliente, certo? Mas não é o caso. Você deseja ter uma ordem em relação à sequência do próprio itinerário, ou seja, no caso 1 aqui. Então, apenas você clica aqui em ordenar e renumerar pontos de coleta, tá? Então, agora, quando você tirar o relatório, o que o sistema vai fazer? Ele vai renumerar esses pontos, tá? Ó, ponto 1, ó lá, ponto 2, agora sim, agora no campo ordem, vamos lá, de novo, no campo ordem, vamos lá no campo ordem, vamos procurar esse campo ordem, tá? O campo ordem está por aqui, ó. Campo ordem, ó, veja, o campo ordem está aqui, ó.
Agora o sistema colocou automaticamente a ordenação em relação ao itinerário. Se você mudar esse itinerário, horário, anti-horário, não importa o que seja, ele vai fazer automaticamente a ordem, sempre respeitando o primeiro, tá? Então vamos colocar o label aqui, ó. Vamos colocar o label aqui, o campo ordem, tá? O campo ordem está por aqui. Ordem, ó. Olha lá. Agora sim, ó. Muito bem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês entenderam que eu não coloquei automaticamente, porque o usuário pode trazer o ponto para dentro do mapa já com o campo ordem preenchido. E eu não posso alterar essa sequência, porque ele deseja essa forma. Não, eu desejo que seja automático em relação ao itinerário criado. Aí sim você tem aqui na preferência a opção de ordenar automaticamente. E se você deseja ainda que o não seja o número 1, mas seja o número 10 em diante, você pode alterar aqui a sequência para ele renumerar a partir de uma sequência, tá? E aqui é quando você deseja que tudo isso esteja no relatório. Então vamos lá colocar ali, ó. Aqui, ó. Agora sim, ó. Ponto 1, ponto 2, porque a construção do relatório depende da decisão do cliente, tá? Então o sistema vai respeitando essa decisão. E tem mais uma outra coisa. Eu gostaria que aqui aparecesse informações do ponto, junto com o relatório, tá? Junto com o itinerário de vias. Então essa área toda, essa e essa, eu deixei reservado para o cliente. Então, o que você pode fazer aqui, tá? Para que isso apareça no relatório. É mais uma informação que eu já coloquei em outros vídeos. Você tem dois campos, além da observação 2, que serve para outra coisa. Você tem aqui no estabelecimento, você pode pôr informações aqui referente ao campo do usuário, name, ó, tá? Você pode jogar aqui também, tá? E no endereço, você pode jogar uma outra informação qualquer. Por exemplo, containers. Uma informação qualquer, que até que esteja no banco de dados, tá? Vou deixar aqui, ó, tá? Então você tem, quando você tem uma informação, quando você tem um layer de pontos, já é interessante você preencher o campo estabelecimento, o campo endereço, né? Para você saber que isso vai estar no relatório, então você já coloca isso antes. Então vamos lá, vamos tirar o relatório de novo, ó. Estou fazendo passo a passo, ó, tá? Agora sim. Agora, veja, a informação do ponto passa a estar no relatório, ó. Então, se aqui tem um código qualquer do container, vai aparecer aqui, ó. E aqui embaixo do logradouro, eu tenho uma outra informação qualquer. Poderia ser o endereço do container, um código do container, qualquer informação que você deseja colocar nessa ordem, tá? Aí o relatório agora ficou completo, tá? Veja, eu fiz vários passos para mostrar a vocês que esse ponto ele pode ser criado dentro do sistema, ele vem fora do sistema, a informação que você deseja pode estar dentro do ponto, então você quer que isso esteja relacionado ao relatório, então é uma forma flexível para você colocar o que desejar, tá? O que você desejar.